Salve ouvintes do FIAP Decode! Tá no ar mais um episódio do Boletim Tech da FIAP. Eu sou o André Davi, o seu host que tá de volta aqui nos nossos estúdios. Acabou esse negócio de ficar viajando pra todo lado. Mas eu vou aproveitar e dizer pra você que eu tava pensando nos meus tempos de infância, sabe? Quando a idade vai chegando e a gente começa a soltar uns "no meu tempo era assim, no meu tempo era assado". Pois é, por incrível que pareça, isso tem muito a ver com uma das notícias de hoje e por isso eu quero começar esse episódio perguntando pra nossa convidada secreta número 1, qual era o seu brinquedo favorito da infância? Olha, eu era apaixonada por brincar de boneca. Olha, em geral ou tinha aquela que era a favorita? Não era boneca grande, era boneca tipo Barbie, Suzy. Sei que é comum, mas eu era obcecada e eu gostava de colecionar coisas pequenininhas. Então, olha que maneiro! não era exatamente brincar de Barbie, era tipo colecionar as coisas da casinha. Caraca! Então era muito específico. Sabe que um dos meus traumas era que meus Cavaleiros do Zodíaco eram muito pequenos e as Barbies da minha irmã eram muito grandes. Então quando a gente interagia, eu sempre tinha que dar uma justificativa. Não, eu vim de uma terra de pessoas muito pequenas e coisa e tal. Mas o nosso convidado secreto número 2 também gostava muito quando era criança. Qual que era teu brinquedo favorito? Nossa, meus brinquedos favoritos eram as pistas da Hot Wheels, assim. Ai, que legal! Eu fazia questão de comprar aquelas pistas que podiam dar um loop com o carrinho, Aham. que eu queria ver aquele negócio acontecer na minha frente pra explodir minha cabeça, assim. Olha aí, Hot Wheels patrocina nós, o Decode tá aberto a conversações. Mattel, me olha, por favor. Mas olha, brincadeiras à parte, já deu pra ver que a gente tá aqui hoje com dois convidados muito gente boa, incríveis pra ajudarem a gente a ir além da manchete e decodificarem as principais notícias dos últimos dias. Eu tô falando dela, da Mápia SESI e dele, Léo Sobral. É muito bom ter vocês dois aqui, mas não dá tempo de eu ficar sendo educado, porque a gente precisa correr na primeira notícia agora. Olha lá, ó. A gente tem aqui uma história entre justamente a Mattel e a OpenAI, a empresa que vira e mexe aparece numa notícia positiva, numa polêmica. Afinal, a gente tem falado muito de IA nos últimos anos. O que essa notícia traz pra gente? Que a Mattel e a OpenAI estão se unindo para criar brinquedos que tenham inteligência artificial embarcada neles. Claro que com isso levanta-se muitas questões, talvez acho que uma das mais fáceis seja a privacidade, e a Mattel e a OpenAI estão dizendo que é uma preocupação máxima deles, né, que é um dos principais pontos, não permitir que esses brinquedos vazem dados ou firam a privacidade da criançada. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, Léo, mas eu vou fingir que não estávamos. O que você achou dessa notícia aqui? Cara, essa notícia pra mim me cai com maus olhos, assim. É. Porque pra mim brincadeira é uma coisa muito humana. Não sei pra vocês, assim. Por quê? Quando eu fico pensando em brinquedo, brincadeira, pra mim é memória. É memória afetiva, é aquilo que a gente vai tentar reproduzir com os nossos filhos ou, né, enquanto adultos. Então quando eu vejo, poxa, já tô lidando com inteligência artificial no trabalho, né, tenho que abordar a inteligência artificial pra também não ficar defasado. Agora, nos brinquedos, aí tipo assim, gente, bora assistir Megan, olha o que aconteceu, não deu bom não, sabe? Os perigos podem ser maiores. Exatamente. E pra você, Márcia, você viu uma notícia, porque aqui você até falou que gostava de bonecas, e acho que a Mattel, um dos ícones, é a própria boneca Barbie, né? Que já foi de tudo, já incorporou um monte de tecnologia, mas agora a gente tá falando de trazer IA pra esses brinquedos. Como você vê essa abordagem? Gente, eu acho muito surreal, porque acho que o lance de você brincar com boneca é você ter criatividade pra você trazer a história que você quiser. Então, como é que você vem meter IA ali? Como é que isso vai, sei lá, eu acho que vai acabar prejudicando a criança não conseguir, tipo, pensar numa história ou criar, porque ela vai ficar dependente de ter aquilo ali, aquela ferramenta pra ela conseguir brincar. Então, eu acho que meio que pode ser interessante, tipo, vai trazer mais ideias, mas ao mesmo tempo pode limitar, pode ficar restrito ali a forma como ela interage, a forma como ela constrói o pensamento pra criar alguma coisa, uma brincadeira do zero. É assim, um não ótimo sei. ponto, até porque eles não estão sendo muito explícitos assim sobre Como qual que o isso vai papel, acontecer, né? né? O que vai ter, é uma história que vai contar pela criança, é um recurso específico, cenas para os próximos capítulos, mas acho que legal a gente perceber como a IA tá chegando nos produtos de prateleira para todos os públicos, independente das pessoas saberem sobre ela, os riscos que ela traz, os que ela não traz, as vantagens. Isso já está acontecendo. Ficaremos atentos até mesmo na forma
dos dates online. Olha só que coisa. Isso aqui, essa próxima matéria, ouvintes, fez minha cabeça girar. Porque saiu lá no Washington Post que parece que as pessoas estão usando cada vez mais inteligências artificiais generativas nos aplicativos de namoro de todos os tipos. Então a pessoa está usando IA ali na hora de conversar com alguém, tentar mandar um texto que pareça sedutor, incrível, engraçado, tudo que a pessoa espera para conquistar outra, mas no fundo a gente tem um monte de gente conversando com IA. Então assim, tá difícil eu já não sair dando a minha opinião no tom que eu dei a notícia, mas eu te pergunto, o que você acha disso, ainda mais considerando que os relacionamentos online são uma realidade já há muitos anos, né? Se há 20 anos atrás era, nossa, isso vai dar certo, hoje em dia é o fato. Como que você vê essas mudanças? Já veio vindo com o aplicativo, né, que tem os filtros, aí já começa a restringir as pessoas. Então, acho que cada vez vai ficando mais superficial. Porque, assim, quando você conhece uma pessoa pessoalmente, né, você tem ali, de fato, um momento de, sei lá, olhar para aquela pessoa, conversar, tem uma troca, mesmo que você não queira, sei lá, você não se interessou tanto por aquela pessoa, mas ela te conectou de alguma forma, você olhou e você se inspirou por quem ela é, pela personalidade, ou às vezes o jeito que ela fala, né? Então, quando você tá ali com a IA, não sei nem como é que seria isso, mas, sei lá, você vai perder isso, porque você foca tanto no filtro, quem a pessoa é, o que ela é, o padrão ali, o contexto, o que ela faz, o trabalho, que você não foca na essência daquela pessoa. Você perde até a oportunidade de ter trocas tão simples, né? Então, às vezes você se apaixona de outra forma por alguém, né? Exatamente. Uma pessoa que não é da mesma área que você, não é às vezes nem do mesmo estado, nem da mesma região. Eu tenho receio disso. Pra você, Léo, a gente tá chegando então aqui com a IA funcionando como uma ferramenta para quem usa essas ferramentas de encontro, meio que se tornarem mais desejáveis para o algoritmo, talvez assim a gente possa dizer? Olha, isso é questionável, até porque a Mari tocou um ponto muito interessante. Filtro. Eu lembro que os aplicativos tinham filtro por etnia. Nossa! Olha o quão problemático é isso, sabe? Então, assim, pensar na IA para lidar, novos encontros melhores, o eu sedutor, é você perder a consciência de si mesmo. E relacionamento coloca muito a gente de encontro com o eu, porque quanto mais você se conhece ou menos se conhece, mais isso determina a qualidade dos seus relacionamentos. Então, quando tem uma IA que te responde de alguma maneira sedutora ou de X jeitos, você tem que se perguntar, gente, isso sou eu? Se não é, o que você espera do relacionamento que você conseguir a partir disso, sabe? Então, é uma coisa para refletir bastante, porque parece que a IA, assim, os aplicativos de relacionamento já tiram um pouco da nossa humanidade. Aí colocar a IA parece que tirou a coisa mais humana que é se relacionar, sabe? E o que tem acontecido também em rede social, não só aplicativos de relacionamento, é esse uso da IA muito mais para você parecer esse ser pré-fabricado, né? Exato. E não E ser aí você espontâneo. não sabe nem com quem que você tá conversando, mas tá conversando com o robô, não. Então, é isso que me escandalizou. Aí você vai falar com a pessoa, ela é completamente diferente, porque ela se baseou tanto na ferramenta pra conseguir conversar com você que ela não é mais ela mesma. Não então fica nem justo no jogo. Exato, aí fica aquela coisa, né? Quando você vai se encontrar com a pessoa, mas pera, nossa, cadê aquela pessoa que tava envolvente, tinha assunto, agora eu tô vendo essa coisa aqui na minha frente. Pô, e sem contar que isso aqui podia estar sendo usado talvez para melhorar a segurança, não só a segurança no sentido de a pessoa não cair numa fria, mas também sobre si mesma. Olha, você tá mudando muito seu perfil nos últimos tempos, você tá bem, tá tudo certo. Ela servir como esse reality check pra gente e não só como esse moldador de pessoas, o que me faz pensar que tem pessoas que se veem obrigadas a se moldarem a realidades que elas não gostariam simplesmente para poder ter espaço e para poder existir. Essa notícia aqui me deixou tão chateado quando eu vi, mas tão chateado porque parece ir na contramão exatamente da conversa que a gente está tendo aqui. Olha só, é um levantamento que mostra que na Europa mais de um terço dos fundadores e fundadoras de startups, empresas e iniciativas que são pessoas LGBTQIA+, eles se escondem justamente por medo do negócio não avançar, de ter uma retaliação, dos investidores saírem correndo, não, esse tipo de negócio eu não apoio. É isso exatamente que a gente está ouvindo. Pessoas que tiveram uma ideia legal, que têm propostas legais, têm empresas, sentem que não podem ser quem elas são para se acomodar nesse ambiente aí de founders e tudo mais. Léo, eu queria muito ouvir o que você acha desse cenário e da própria situação em que esses fundadores e fundadoras se encontram quando sentem que não podem se expor. Olha,
É aquilo, eu acho que é importante a gente olhar para a história. Eu vou trazer 2 pontos. Alan Turing, né, o pai da computação. Gente, ele basicamente solucionou o problema ali da Segunda Guerra, mas depois que descobriram homossexualidade, castração química. Foi condenado a dias até morrer, né? Horrível. Exatamente. Corta para os dias de hoje. A gente ainda tem essa problemática horrível de determinar que o fato de uma pessoa ser LGBT ou não vai determinar alguma coisa fatalística sobre ela. Ser LGBT é um detalhe na vida. E pessoalmente falando, eu já tive um cabelo muito maior do que eu tenho hoje, mas eu tive que cortar pra entrar numa empresa. Caramba! No meu primeiro emprego. Então isso foi uma quebra, assim, na minha identidade muito grande. Então hoje, né, já tendo passado, o cabelo cresceu de novo e tudo, ainda assim é difícil falar que, olha, gente, ser gay, eu, né, sou um homem gay, é um detalhe sobre mim. Isso não vai determinar a qualidade das minhas ideias, das minhas entregas. É um detalhe. Agora, se pra quem tá lidando comigo é um fato sobre mim, aí já não é mais sobre mim, é sobre o outro. Nossa, mas isso traz uma outra profundidade na notícia, porque a gente tá falando de fundadores na Europa, mas o problema local tá também em todos os níveis. Você falou de primeiro emprego, cabelo pra poder ou não entrar. Exato. De novo, dentro de certas bolhas parece tão arcaico você pensar, puta, a pessoa não pode trabalhar aqui porque o cabelo dela é muito grande, muito pequeno, porque ela ama quem ela ama. Pra você, Má, vendo isso, bom, como o próprio Léo falou, né, não só aqui, mas também acontecendo na Europa, em outros países, tem um belo lado desanimador, né? Nossa, muito. Eu acho que é muito ruim porque atrapalha. Primeiro, se essa pessoa ela tá querendo investir em alguma coisa, provavelmente o negócio dela tá relacionado com quem ela é. Então, até que ponto ela tá pagando a identidade dela, mais do que ela gostaria de fato de fazer, e ela tendo que fazer uma coisa só pra se adequar ali ao contexto que ela tá, pra alguém validar aquela ideia. Pode crer. Então, tem muitas camadas, né, de problemas. Às vezes as pessoas se escondem, né, tudo aquilo pra poder ganhar alguma validação da sociedade. Eu acho que é bem mais uma coisa problemática. Não, também. e mais uma coisa pra gente pensar também, né? Porque, poxa vida, quando eu simplesmente falo pra alguém, não, ó, só seja discreto, só se esconda, eu não tô percebendo o caminhão de cimento que eu tô jogando em cima. Exatamente. Né, de quem aquela pessoa é, pra que ela possa ser mesmo. Seja você, mas se esconda, vamos combinar que não é um recado que ninguém deveria dar. Agora, tem uma ferramenta no Gmail que me pouparia de ler muita bobeira, e eu não me refiro só a pessoas falando absurdos, eu me refiro aos spams. Eu acho tão engraçado que as pessoas dizem pra mim, André, meu problema com spams está resolvido. Hoje em dia eu não recebo mais spams. E eu olho pra minha caixa de entrada, Cheia. é promoção, é loja, é rede social que eu me cadastrei. O Gmail diz que agora vai lançar uma nova ferramenta para ajudar a gerenciar melhor as suas assinaturas de newsletters e as suas assinaturas de promoções. Então, o que as lojas te mandam porque você comprou lá, e também o que sites de tecnologia ou lojas te mandam porque em algum momento você se inscreveu. Eu confesso que, para mim, eu imagino que esse tipo de ferramenta, ele passa muito mais por uma reeducação minha do que por uma ferramenta, porque eu muitas vezes recebo um e-mail que não era para receber, e eu não vou lá e educo, não vou lá e clico o botão direito e falo isso aqui é spam. Eu deixo o algoritmo tentar adivinhar. Eles estão dizendo que vão melhorar isso. Pra você é um problema mais esse lance dos spams, e você vê com bons olhos, você se anima com uma ferramenta que te ajudaria com isso? Olha, eu sou inscrita em muitas newsletters. Então, mas intencionalmente? Intencionalmente. Todo dia eu venho e falo... Ai, começou o dia, eu tenho que olhar, 5 newsletters que eu acompanho todo dia. E aí eu quero saber. Aí quando acaba, eu falo, acabou, graças a Deus. Então eu acho que pode ajudar, pelo menos eu me organizar um pouco melhor. Mas, ao mesmo tempo, acho que é ruim, porque talvez perca a essência ali, de ver que tá ali nas prioridades pra ler. Então, não sei como é que vai ficar, se vai ficar num lugar separado. Eu sei que em algumas partes, em alguns e-mails, você já consegue separar o que é esse promocional ou não. Eu acabo deletando tudo que tá nesse promocional, porque... Pra mim, eu sinto que é menos importante do que as coisas que estão na caixa principal. Então, tem que testar pra ver como que funciona. Mas acho que pra mim não mudaria tanto, assim. Seria mais uma tentativa. Vamos testar. Porque eu uso muito e-mail. Eu sei que muita gente não usa, mas eu sempre tento limpar os e-mails todo dia. Eu sou muito organizada. Mas olha, já que eu comecei falando de idade, é uma coisa geracional, né? Nossa, a galera realmente usa e-mail. Você falou que costuma ler muitas newsletters. Tem alguma pra indicar pra gente aí que seja infalível, que seja muito legal, que você curta? Olha, eu gosto da The News, da The Brief, eu leio também a Aurora. Olha aí, o pacote completo. Tem a Meio, que é mais de política, tem várias. A gente vai deixar aqui na descrição desse episódio todas as newsletters de tecnologia para você se aprofundar e entender melhor.
Léo, voltando ao core aqui do assunto, não sei se você... Eu estiquei a você também, a nossa geração dos e-mails. Você é uma pessoa que usa muito e recebe muito spam? Eu recebo muito spam, mas é aquilo, dos spams que eu já tinha marcado como. Eu já tentei em algum momento, olha, promoções, não quero mais receber de vocês. Então, marquei tudo como spam, então seria muito interessante ter essa ferramenta trabalhando ao lado disso, porque, poxa, você só quer ver uma calça, só quer ver um produto num site, do nada você tá recebendo promoção? Exato. Chatão, hein? E todo mundo entra naquele mesmo padrão de, oi, eu sou fulano da tal lugar. Você foi marcado em tal lugar, aí tem lá um e-mail, era só uma promoçãozinha. Não perca essa chance. Bom, tem uma chance que vocês dois não perderam aqui, que foi de decodificar com sucesso as nossas notícias, sensacional, e até dá tempo de trazer uma curiosidade aqui, uma curiosidade que eu particularmente adorei, que é, a gente hoje em dia já está oficialmente mais perto de 2050 do que a gente está lá dos anos 2000. Quer dizer, a gente está falando de 25 anos para trás, 25 anos para frente. E quando eu paro para pensar em 25 anos atrás, pelo menos em termos de tecnologia, o que me impressionava, o que era prometido, o que tinha, parecia que realmente era uma revolução a cada mês, a cada semana. Nossa, banda larga surgiu nesse meio tempo. Puxa, foi assim, trocar monitor de tubo por monitores finos e assim por diante. O que mais te impressionou, mano, nesses anos todos aí que passaram? E me conta pelo menos uma coisa que você gostaria de ver daqui pra frente. Olha, primeira coisa, acho que é muito louco pensar que a gente tá mais perto de 2050. Me sinto muito velha com essa informação, batendo né? Da porta, assim, eita, dá um nervoso no coração. Vamos passar batido por essa informação. Só um detalhe, mas tudo bem, né? Vamos refletir depois dessa conversa aqui hoje. Mas acho que, primeiro que você falou da parte da internet de escada, acho que só quem viveu sabe. Um universo completamente diferente, né? Então, muitas vibes, muitas lembranças. Mas acho que hoje em dia é surreal, porque é tudo no celular, né? Um microcomputador ali que você leva pra qualquer lugar. Você sempre tá conectado, você pode falar com as pessoas do mundo inteiro. Então, acho que o avanço da tecnologia sempre surpreende, é sempre uma coisa incrível. E pra frente, ao mesmo tempo que ele abre portas, porque eu consigo, de fato, abrir pontos, né? De falar com pessoas de qualquer lugar. Então, ao mesmo tempo, acho que ele restringe muito com o algoritmo. Então, você acha que você tá falando com todo mundo e, na prática, você tá falando só com pessoas iguais a você, que estão ali naquela mesma vibe. Exatamente. Então, tem uma coisa difícil. Isso é um bom ponto, hein? Porque você se vê... Não, eu tô aberta, eu tô na internet, eu posso falar com todo mundo. E ao mesmo tempo o algoritmo te bloqueia ali, você não tá falando com todo mundo. Você tem uma visão muito deturpada do que é. Uma bolha dentro da bolha, dentro da bolha. A bolha da bolha. Ainda mais em tecnologia, o que mais tem também. E a gente mal percebe. Que quem ouvir isso ou tá muito esperançoso agora que no futuro tenha menos bolhas, ou tá muito desesperançoso. Exato. Achando que as bolhas vão se embolhar ainda mais, né? Eu até espero que, o nosso trabalho com tecnologia, que a gente consiga dar suporte para evitar essas bolhas. Vai continuar tendo, óbvio, não tem como evitar. Mas, sei lá, no nosso papel, no nosso dia a dia, no trabalho com design, desenvolvedor, a gente consiga fazer ferramentas, plataformas que apoiem as pessoas a estar num ambiente mais acessível, mais inclusivo. Acho que é super importante, como criador dessas plataformas, pensar nisso também. Aqui no Decode a gente faz questão de ajudar a furar essas bolhas. Se a bolha não está sendo furada, conta pra gente aí nos comentários o que tá acontecendo. Ajude a gente a chegar a mais pessoas. Léo, 25 anos pra trás, 25 anos pra frente. O que você gostava muito dessa revolução e o que tá te brilhando os olhos no futuro? O que eu gosto muito é a praticidade que a gente conseguiu, né? Home office, acho que é uma das coisas que mais ajudou a gente. Gente, trânsito, as cidades estão sendo construídas de maneira bem sustentável assim. Então, a praticidade é o que mais me agradou nesses últimos 25 anos. Agora, para os próximos 25, eu vou numa direção diferente da Mari. Eu vou pensar assim, a gente, enquanto sociedade, a gente vai ter um embate muito sério entre ética e moral com as inteligências artificiais e tecnologia. Porque que nem a gente veio discutindo no Decode de hoje, a gente está vendo que cada vez a humanidade, né, o fato de ser humano, o Homo sapiens, tem ficado cerceado. Relacionamento, brincadeira. Então, acho que nos próximos 25... a gente, enquanto sociedade, a gente vai olhar muito para isso, tá? Mas a que ponta? Qual que é o limite entre ser humano e tecnologia? Sabe que se a gente não fizer esse debate, né? E talvez a Matrix realmente seja uma coisa real. Nossa, eu só quero... Olha, vocês dois são muito profundos e estão cobertos de razão. Me deram muito que pensar, porque eu ia falar que eu só queria, sei lá, dispositivos mais eficientes. E vocês trouxeram algo importante, que é o nosso papel dentro dessa revolução tecnológica. Acho que até por isso os ouvintes e as ouvintes estão pensando...
André, conta pra gente onde eu encontro esses dois, do que eles estão falando, em que redes, como que eu posso ir lá e beber um pouquinho mais do que foi discutido hoje. Má, onde você tá, do que você anda falando, conta pra gente. Bom, minha arroba é Mapiacese, que é o meu nome e meu sobrenome. Eu tenho a Vagas UX, que é uma comunidade voltada para quem está começando na área de design. Então, a ideia é fazer essa transição. Então, todo mundo que está aí querendo ouvir mais, quer saber de design, quer ver curadoria de vaga, quer ver tudo, até a newsletter, a gente tem newsletter lá também. Então, é só seguir @VagasUX. E lá a gente tem toda essa parte de YouTube, podcast também, essa curadoria, então parte de mentoria também. Que legal! Acho que é o mais interessante justamente para pessoa que tá perdida, né, não sabe como começar ali, às vezes precisa de uma específico para onde ir, porque a área de design também tem muitos nichos, né? Então, eu quero ser UX Research, eu quero ser writer, eu quero ser Product Designer, eu quero trabalhar só com pesquisa. Então, tem uma forma de guiar essa galera. E aí lá tem o guia do Product Design, que as pessoas conseguem entender, ver por onde começar, ver uns artigos, né? Pesquisar, e acho que é interessante conversar com a comunidade, né? Porque pra você não se sentir sozinho nesse começo de carreira, você, não consegui me aplicar numa vaga, né? Então você vê ali, conversa, desabafa, e a comunidade tem pessoas ali que dão esse apoio, e acho que é muito bom. Não passei na vaga. Que é justamente a proximidade humana que você falou durante todo o programa. Exato. E eu deixo até uma dica complementar em cima da Mari, mesmo que você não conheça a área de UX, não sabe o que ela é, vai lá ver. Quem sabe você acaba descobrindo aí um novo caminho, um novo gosto, uma nova jornada. E você, Léo, tem falado do que, onde, como que a gente te encontra? Antes eu só queria dar um ponto, que a Má foi reconhecida pela Orgulho Tech, né, com vagas UX e tudo, então a gente tá com uma pessoa premiada aqui. Tudo. Sensacional! Nossa, parabéns, muito chique, me senti muito honrado nesse dia. Poxa, incrível, que legal. Sim. E pra me encontrar, gente, @ArdoSobral, que é o meu perfil pessoal no Instagram, Ardo Sobral pra todas as redes, GitHub, Twitter, ainda chamo de Twitter e tudo. No LinkedIn eu tô como Léo Sobral e tem a bandeirinha, né, eu acho muito importante sempre levar a nossa bandeira adiante. E eu tô escrevendo um livro de poesia que trata de saúde mental. Então, podem seguir lá, @livro Espelho de Mim. Ele tá pra sair, mandei mensagem hoje pra editora. E aí, como é que tá, né? Porque eu quero que saia. Ontem mesmo eu fiz uma live pra sortear livros. Então, eu tenho essa vida multifacetada. Programador numa hora, professor de outra, escritor na outra. Então, tá tudo junto e tudo, mas o Instagram é a rede que eu mais atuo atualmente. Explorando a multipotencialidade. Exatamente. E olha, a gente também vai deixar o link, não só dos seus perfis, mas o do livro, pra galera acompanhar. Afinal, quando sair, queremos saber mais sobre as nossas saúdes mentais. Eu agradeço demais a vocês dois, Má, Léo, pela presença aqui nesse Decode, por levar a gente além da manchete, e a você, ouvinte, que tá aí com a gente, querendo saber mais, querendo olhar pra uma notícia, se aprofundar e entender os impactos que ela tem na sua vida e das pessoas ao seu redor. Por isso, vamos combinar o seguinte, hein? Você vai vir aqui nos comentários e vai me dizer o que você achou do episódio de hoje, quais notícias você gostou, quais mexeram com a sua cabeça. E além disso, é claro, né? Já tá fazendo esse trabalho? Avalie a gente com 5 estrelas e manda para um amigo ou para uma amiga que podem se interessar por tecnologia. Fica com a gente, porque na semana que vem tem mais Decode. O FIAP Decode faz parte da Hipsters Network, a rede de podcasts do ecossistema Alura, FIAP e PM3. Quer saber ainda mais sobre tecnologia e negócios? Acesse hipsters.network e siga o @hipsters.network no Instagram.